Olá, de volta com o artigo 24, de volta com a competência legislativa concorrente. Concorrente entre quem? A gente já viu, né, na aula passada, concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Então é sempre importante nós lembrarmos isso, ó, deixei para completar aqui de propósito, para frisar bem para vocês, né? É uma competência legislativa concorrente entre a União, entre os Estados, tá? E também entre o Distrito Federal, tá? Então aquela questão básica que a gente já viu na aula passada e que eu já comentei também em outras oportunidades. Nós vamos retomar a partir do inciso 5º. E o inciso 5º, gente, é uma questão óbvia. Por que o inciso 5º é uma questão óbvia? Porque está falando a respeito de custas e serviços forenses, custas, emolumentos, taxas, tá? Então vejam só o artigo 24, a leitura do artigo 24 da Constituição, inciso 4º, ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 4º, custas dos serviços forenses, tá? Por que obviamente, isso tem que ser uma competência legislativa concorrente e não uma competência legislativa privativa da União? A banca examinadora vai tentar te induzir ao erro, falando que é direito processual. Custas, né, são taxas judiciais que eu pago dentro do Poder Judiciário para a movimentação do processo. Então eu vou lá e faço o pagamento das custas judiciais. Por conta disso, muitos examinadores falam, isso é direito processual. E se é direito processual, é uma competência privativa legislativa da União. A afirmativa totalmente incorreta. Por que é uma afirmativa totalmente incorreta? Ora, porque na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nós temos, né, a definição que custas são taxas, ou seja, são espécies tributárias. Se custa é taxa, é uma espécie tributária, naturalmente eu estou falando de direito tributário. O artigo 24, inciso 1º. Por isso que é uma competência legislativa concorrente. Então perceba, ó, você não tem o direito de errar isso na sua prova, no seu concurso, no seu exame de ordem, tá? Basta raciocinar. Se eu estou falando de uma espécie tributária, eu estou falando de direito tributário. Direito tributário é competência legislativa concorrente ou competência legislativa privativa da União? Concorrente, a gente já viu na aula passada, tá? Então não caiam nessa pegadinha ridícula. Custas judiciais não estão enquadradas como sendo uma legislação processual. Tanto é que cada estado tem o seu respectivo código de custas, o seu respectivo regimento de custas, tá? Então percebam que isso é uma competência legislativa concorrente e não uma competência legislativa privativa da União, tá? Outra questão simples também, tá? Que realmente você não pode perder ponto no concurso por conta disso, ó. Produção e consumo. É claro que legislar sobre produção e consumo não vai ser uma competência legislativa privativa da União. Mas peraí, professor, e o Código de Defesa do Consumidor, aprovado pelo Congresso Nacional em 1990? Verdade, a gente tem uma lei da União, né? A gente tem uma lei federal, o Código de Defesa do Consumidor. Mas o que a gente já aprendeu sobre a competência legislativa concorrente? A competência legislativa concorrente, a União vai legislar de uma forma geral. E aí, ó, conforme a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ó, cumpre ao Estado legislar de forma específica, adaptando as normas gerais de produção e consumo e de responsabilidade por dano ao consumidor. Então a União legislou de forma geral, criando lá o Código de Defesa do Consumidor, e aí os estados podem, tendo em vista, né, a sua necessidade específica, ó, adaptar essas normas, falar a respeito de produção e consumo, de responsabilidade por dano ao consumidor. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o inciso 5º, produção e consumo, ele tem correlação na prova, na maioria das vezes, com o inciso 8º. Porque olha só o que a gente tem no inciso 8º. Primeiro, o inciso 5º, né? Ó, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Inciso 5º, produção e consumo. Aí vejam o inciso 8º. Responsabilidade por dano
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então percebam que existe essa correlação natural, né, do inciso 5º com o inciso 8º. Se eu causo um dano ao consumidor, o Estado pode legislar referentemente a esse dano? Não de forma geral. A competência geral, né, é da União e ela já exerceu essa competência através do Código de Defesa do Consumidor. Mas se eu tenho um dano ao consumidor, ó, ele está abarcado aqui no inciso 8º. E lembrando o seguinte, né, esse inciso 8º ele tem correlação não só com o inciso 5º, mas também com o inciso 6º, porque eu posso ter um dano aqui, ó, ao meio ambiente, e também com o inciso 7º, né? Então percebam que o inciso 8º ele está relacionado com todas essas outras situações, porque no inciso 6º eu estou falando sobretudo de proteção ao meio ambiente. No inciso 7º eu estou falando de proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, qualquer tipo de dano, né? Eu também tenho essa legislação relativa ao respectivo dano, sendo uma competência legislativa concorrente, tá? Para ficar bem claro aí na cabeça de vocês, ó, vejam o inciso 6º. Também é uma competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. O que, ó? Legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição. Então, uma competência legislativa concorrente. É só a União que vai se preocupar com a proteção do meio ambiente, gente? Claro que não. Os estados, o Distrito Federal também. Só que aí você deve estar se perguntando assim, mas peraí, professor, no meu município, onde eu estou aqui, eu tenho diversas leis, diversas normas municipais aprovadas pela Câmara Municipal relativas ao meio ambiente. Verdade, tá? Só que aí você tem que lembrar que o município, ele vai legislar de acordo com o interesse local. Então, ele pode legislar sim sobre meio ambiente, mas completando de uma forma a atender ao interesse local as normas que foram editadas pela União e pelos estados, tá? Então aqui, ó, o município ele vai legislar sim, mas sempre tendo em vista o interesse local, tá? Só que a pergunta do concurso na maioria das vezes é o seguinte, ó, legislar sobre meio ambiente é uma competência legislativa privativa da União ou é uma competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal? Concorrente, uma competência legislativa concorrente, ok? Então, muito cuidado aí, né, com o inciso 6º, apesar de ser óbvio. Inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Mesma coisa. Quando eu falo de patrimônio histórico, não tem um IPHAN? Não tem uma preocupação nacional? Não tem uma preocupação estadual? Ah, professor, no meu município também tem interesse local. Mesma situação que a gente tem aqui. E em qualquer das hipóteses, tá? Quando eu falo aqui da qualquer das situações, a gente tem aí essa complementação pelo inciso 8º, né? Causou dano, a legislação referente a dano ao consumidor, a legislação referente a dano ao meio ambiente, a legislação referente a dano ao patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico, turístico, tá? Também uma competência da União, também uma competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, não é uma competência legislativa privativa, ok? Cuidado, tá? Foco aí, ó, nesses respectivos dispositivos, tá? Sempre nessa comparação com o artigo 22, né, da Constituição com a competência legislativa privativa da União. Vamos terminar por aqui. No nosso próximo encontro a gente volta com outros incisos do artigo 24. Inscreva-se nos canais da Editora Atualizar. Estamos aqui para produzir, organizar e distribuir conteúdo gratuitamente para todos vocês que precisam, que demandam conhecimento na sociedade brasileira, tá? Espero que essa aula tenha ajudado, tenha contribuído mais um pouco aí, ó, para a compreensão do texto constitucional, esse nosso curso de Direito Constitucional que eu comecei a gravar lá em 2012, né? Até peço desculpas aí pelas aulas iniciais, a iluminação não é das melhores, o som também não, mas isso é um projeto de médio e longo prazo que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo e hoje, né, a estrutura é bem melhor, existem outros professores que aderiram ao projeto, que estão aí, ó, na rede Clube do Concurso Atualizar. Então, gente, divulgue nosso trabalho, essa divulgação, esse
engajamento de todos vocês, ele é muito importante para a continuidade das aulas, para a distribuição cada vez maior e melhor de conteúdo gratuitamente através do YouTube, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade à competência legislativa concorrente, né, entre União, Estados e Distrito Federal, artigo 24 da Constituição. Obrigado e até lá.